Vocês acreditam que em fevereiro eu não li nenhum livro? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Geralmente, nesse período do mês, né, por volta do dia 10, eu trago para vocês quais foram os livros que eu li e que abandonei no mês anterior ao presente. Claramente que de vez em quando, né, esse vídeo atrasa um pouco, seja por demandas a mais de gravação mesmo, e aí faz com que ele seja lançado mais pra frente, ou até ordem de postagem. Já aconteceu de eu gravar o vídeo logo quando o mês começou, mas só postar ele no final do mês, porque tinham outras coisas mais importantes a serem faladas antes. Mas, via de regra, ele tem que sair sempre por volta aí dos 10 primeiros dias do mês. Mas nesse mês de março não vai sair os meus lidos de fevereiro, porque simplesmente não houveram lidos de fevereiro. Isso porque fevereiro foi um mês bastante complicado para mim. Eu até brinquei que essa complicação deve ter se dado por conta do meu inferno astral. Eu estava passando pelo que chamamos de inferno astral, que é o período dos 30 dias anteriores que antecedem o aniversário da pessoa. Meu aniversário no começo de março, ou seja, o inferno astral que eu vivo é para ser fevereiro inteiro, já que ele vai começar no começo de fevereiro. Inclusive, falando em aniversário, no dia do meu aniversário, no começo de março, eu lancei um vídeo aqui no canal como um vlogzinho mostrando a minha mudança capilar, que foi uma coisa muito grande que aconteceu recentemente por aqui, porque essa mudança, na verdade, é contínua, afinal, é uma jornada. Se vocês por acaso não viram esse vídeo, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, para você entender mais sobre todo esse processo de mudança e algumas coisinhas mais que eu falei por lá. Só que apesar dessa brincadeira sobre inferno astral, eu comecei a fazer algumas análises, né, sobre o porquê que fevereiro foi esse mês um tantinho mais difícil para mim. E eu percebi que talvez seja simplesmente exaustão. Exaustão por alguns fatores. Alguns deles que eu posso trazer para vocês são a questão do trabalho mesmo, né? Eu comecei a trabalhar muito mais ano passado, a me colocar uma carga muito maior de trabalho, porque eu quero alcançar certas coisas que ainda não aconteceram, e por causa disso eu acabo amplificando tudo isso. Aí eu tava para fazer aniversário, então isso se amplia ainda mais, porque eu me cobro muito mais para conseguir ainda mais conseguir as coisas, afinal, mais um ano de vida chega. Além disso, os períodos de final e início do ano são períodos mais complicados para mim. Essas cargas de trabalho, essas cargas de cobrança, elas se ampliam para mim nesse período de final e início do ano. Eu sei que isso é uma coisa que não acontece só comigo, mas eu posso falar sobre a minha experiência. E comigo sempre é assim. Todo final de ano, início de ano, eu me cobro ainda mais, eu me esforço ainda mais e eu acabo me sobrecarregando um pouquinho mais. Esse ano foi demais, no caso. Além disso, rolaram também algumas outras coisas mais íntimas, mas essas eu não posso abrir para vocês. Mas também posso comentar em relação a uma sobrecarga social que eu tive nesse final e início de ano, que também é uma coisa que acontece bastante, né? A gente tem mais interações sociais, presenciais. Eu tive bastante isso. Então isso também acabou me sobrecarregando. Essas foram interações sociais diretas. E também tem as interações sociais indiretas, ou seja, melhor, semidiretas, que são as que acontecem no meu trabalho, que eu faço lives, eu faço vídeos, mas as lives onde eu tenho essa interação com vocês de forma mais direta, só que existe uma barreira, que é a barreira da tela, então ela acaba não sendo tão intensa quanto as interações sociais pessoais, mas ainda assim existe essa interação que pode acabar trazendo sobrecarga. Não porque as pessoas são ruins, não porque eu tive interações com pessoas ruins, não, eu tava com a minha comunidade, eu tava com pessoas que eu gosto de estar perto. Só que eu sou uma pessoa que tem uma bateria social mais baixa. Então, juntando tudo isso, eu me senti sobrecarregada, cansada, exausta e eu precisei dar uma sumidinha. Eu parei de fazer as lives, que são praticamente diárias, eu só não faço live aos finais de semana. Além disso, eu diminuí a frequência dos vídeos e eu só aparecia mais ativamente e ainda assim um pouco menos do que eu de costume na nossa comunidade lá do Telegram.
Se você não está lá ainda, recomendo que entre, o link tá aqui na descrição. Lá é um lugar muito legal, onde a gente troca amor e fofoca de novela. Inclusive, no Telegram é onde eu aviso vocês mais sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, nesse período que eu fiquei sumida, eu tava mais presente por lá, mesmo que menos do que sempre, mas eu estava lá, e lá eu avisei primeiro que não iriam ter lives, que ia ficar suspenso, que iam ter vídeos de vez em quando, e aí eu tenho essa comunicação mais clara e mais próxima com vocês também. E como diversas coisas da minha vida foram afetadas por conta do meu estado nesse começo de ano, a minha leitura também foi afetada. Meus dias lendo meio que morreram durante semanas. Claramente que eles vão ressuscitar, mas eles morreram assim por muitos dias. Inclusive, no momento da gravação desse vídeo, eu ainda não voltei a ler. E por mais que ler seja o meu abrigo e a minha fuga, ainda assim, eu não li. Primeiro começou com eu não consigo me concentrar nessas leituras, porque tá acontecendo muita coisa, eu não tô muito afim. E evoluiu pra eu realmente não quero ler mesmo não. Vou achar outros recursos para que sejam minhas novas fugas, meus novos abrigos. E assim eu não li nada em fevereiro que não fossem as 50 páginas de uma história que eu estava lendo para o Clube do Livro, que é o meu Clube do Livro. A gente foi ler uma história em fevereiro e eu não conseguia levar essa leitura para frente porque eu não estava na vibe de ler. Tanto que eu estendi a leitura para agora em março, e aí agora em março, quem não conseguiu ler antes pode ler, e a gente vai falar sobre ela em março. Às vezes, a gente simplesmente não quer ler porque não quer ler, e tá tudo bem por isso. E é necessário que a gente reflita um pouco sobre isso, porque eu sinto que de vez em quando a gente se cobra demais por umas coisas que fazem parte de nós, só que isso não quer dizer que tem que ser uma via de regra nas nossas existências. Às vezes a gente se cobra por algumas coisas sem a mínima necessidade. E a gente faz isso sem pensar que, às vezes, nossos quereres mudam, e isso é massa também, isso é muito bom. Tá tudo certo a gente querer mudar, a gente não seguir mais aquelas coisas que a gente seguia antes. E tá tudo bem que isso aconteça, mesmo que seja temporariamente. Claro que eu sinto que isso rola um pouco também por conta de como funcionam as book redes. Eu sinto bastante que criou-se uma cobrança, um fantasminha da cobrança, né? De como a gente deveria seguir com as nossas formas de leitura, sobre a nossa dinâmica de leitura, sobre o quanto a gente tem que ler, como a gente tem que ler, o que a gente tem que ler. Não é porque um criador de conteúdo literário lê um livro de 500 páginas em 2 dias que a gente tem que fazer isso também. Não é porque outra pessoa, criadora de conteúdo literário, lê um livro atrás do outro, engatando leituras, que a gente também tem que fazer isso. A nossa forma de ler é a nossa forma de ler. A sua forma de ler é a sua forma de ler. A minha forma de ler é a minha forma de ler. Tem período da minha vida que eu tô realmente engatando uma história atrás da outra, mas tem outros que não. Tem outros períodos que eu leio muito pouco e tem outros que eu leio nada. Vai ter histórias que eu vou ler muito rápido e vai ter histórias que eu vou ler muito devagar. Porque tudo depende do meu momento de vida, além de que depende de como aquela história foi feita para me fazer estar envolvida nela ao ponto que eu a leia mais rápido ou a leia mais devagar. Tem história que às vezes ela é muito boa, mas eu não quero ler ela tão rápido que eu quero degustar ela por mais tempo. Tem história que às vezes ela é muito ruim e vai fazer com que eu leia ela mais devagar mesmo e aí largue ela até nem continue a leitura. Tem outras histórias que elas me envolvem de um jeito que eu vou ler rápido mesmo porque eu tô muito enfiada ali e eu quero ler rápido e acabou. É importante que a gente entenda que para sermos pessoas leitoras a gente não precisa estar lendo o tempo todo, nem lendo a todo momento, e nem nunca parando de ler por algum tempo. Ou vocês acham que eu sou menos leitora porque em fevereiro eu não quis ler nada? Eu não deixei de ser leitora nem quando eu fiquei mais de um ano sem ler, vamos dizer aí, uns 2 anos sem ler alguma coisa que eu realmente queria quando eu estava na universidade. Isso sem falar sobre os textos obrigatórios que eu lia na universidade, porque eu estava sempre lendo, né? Só que às vezes eu estava tão exausta que nem eles eu conseguia ler. Inclusive já vi reclamação de professores por causa disso. Ah, vocês não leram os textos que era para ler. Mas a gente não estava bem para isso. Às vezes eu estava muito exausta
para ler qualquer coisa. E se eu estava exausta para ler as demandas da universidade, pensa só em ler as coisas que eu realmente queria ler. Eu não ia conseguir de jeito nenhum. O que faz de nós, pessoas leitoras, é o amor que a gente tem por histórias. É o amor que a gente tem por ler. Não é sobre estarmos lendo neste momento, nem lendo o tempo inteiro. Por isso seguimos sendo pessoas leitoras até quando a gente não quer ler nada. Eu não querer ler nada em fevereiro não quer dizer que o meu amor pelas histórias diminuiu ou acabou. Meu amor por leitura continua existindo. Tem muito livro dessa estante aqui, gente, que eu ainda não li. Eu tenho vontade de ler essas histórias que estão aqui, que ainda não li, e tenho certeza que irei as ler. Eu só não quero fazer isso agora. De vez em quando, haverão momentos em que eu não vou querer ler, assim como haverão momentos que você também não vai querer ler. E tá tudo bem. E eu não tô falando de não ler por ressaca literária, que é outra coisa super natural também de acontecer. Inclusive, eu já vi algumas pessoas falando que elas nem acreditam que existe isso de ressaca literária. Justamente porque pensam nessa perspectiva do às vezes eu não quero ler mesmo e eu não vou ler e acabou. Eu não tô de ressaca por isso. Só que na minha percepção, são duas coisas bem diferentes, por mais que se pareçam. E eu digo isso principalmente porque eu sou uma pessoa que já estive nesses dois lugares. No lugar do não quero ler porque eu não quero ler, e eu não quero ler porque na verdade eu tô de ressaca. A ressaca literária é quando a gente quer ler, mas a gente não consegue ler de jeito nenhum, porque a gente não consegue se concentrar naquela leitura, porque a gente até tenta buscar outras histórias e não consegue se conectar a elas, a gente não consegue ler alguma coisa que agrade. Até histórias que a gente sabe que amaria ler, a gente não tá conseguindo ler. A gente tem o desejo de ler e não consegue ler. É aí que puxa a diferenciação da ressaca, do não ler por ressaca literária, e o não ler porque eu não quero. Na ressaca, eu quero, eu só não consigo. E o eu não quero mesmo e acabou. Eu não vou nem pegar nada para ler, porque eu não quero ler. Conseguiram entender a diferenciação? Ou para vocês também é tudo a mesma coisa e vocês falam assim, não, para mim não existe ressaca literária. Eu digo que existe porque eu vivenciei as duas coisas. Tanto é que aqui no canal tem até um vídeo onde eu ensino para vocês como se livrar de uma ressaca literária, baseado em coisas que eu faço para conseguir me livrar de quando eu estou. Então é uma coisa tão específica que eu tenho até métodos, né, que eu dei para vocês em dicas para que vocês possam se livrar disso também. Então é outra coisa, é outro rolê. E se você tá de ressaca literária e quer se livrar dessa situação que eu tá vivenciando, confere as minhas dicas nesse vídeo que tá muito legal. O link para ele tá disponível aqui na descrição. Então, como eu disse, eu não estava de ressaca literária. Eu só tava no momento em que eu não queria ler. Eu não estava vivenciando o desejo de ler e não conseguindo. Eu realmente só não queria. Eu queria, na verdade, me aventurar em outros tipos de aventuras caóticas. Tava fazendo de um tudo, só não tava lendo. Mas enfim, gente, esse aqui é um vídeo para dizer para você que tá tudo bem se você estiver no momento em que você não está a fim de ler e que você não é uma pessoa menos leitora por causa disso. Às vezes, alguns momentos da sua vida em que você não está a fim de ler, na verdade, estão pedindo outros tipos de atividades. Então, se permita não ler quando você não quiser ler. Agora, me fala o que você pensa desse assunto aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam estar se sentindo culpadas por não estarem lendo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!